Olá, gostaria de agradecer ao pessoal da Liga Acadêmica de Saúde Mental pelo gentil convite de poder contribuir, colaborar de alguma maneira com esse seu primeiro simpósio aí na Universidade Federal de São Carlos. Gostaria de me apresentar, meu nome é Silvia Suí, eu sou professor associado do curso de Psicologia da Universidade Estadual Paulista, Unesp, Campos de Assis. Sou doutor em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, e também sou livre docente em Psicologia e Atenção Psicossocial pela Unesp do Campos de Assis. Além dessas atribuições e desses atributos acadêmicos, eu costumo me apresentar dizendo que também sou um trabalhador de saúde que, por circunstâncias da vida, do destino, do acaso, está na universidade fazendo pesquisa, formando pessoas. Eu trabalhei no Hospital Psiquiátrico do Juqueri, lá pelos idos dos anos 80, e também trabalhei no primeiro Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS Luiz da Rocha Cerqueira. Essas são informações importantes porque marcam desde que lugar eu vou falar sobre o tema que é da equipe, da sua importância como sustentação e avanço da reforma psiquiátrica, da atenção psicossocial, da luta antimanicomial, enfim. É dessa experiência, em especial dessa minha experiência como trabalhador, mais em especial ainda no CAPS Luiz Cerqueira, que eu gostaria de nortear e orientar um pouco a minha apresentação. Eu preparei alguns slides que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos só aguardar. Aí. Quando eu estava pensando que título poderia dar a esta minha pequena fala, essa minha pequena apresentação, eu pensei numa música que está presente numa peça de teatro, que depois virou filme, do Chico Buarque de Holanda, Os Saltimbancos. Todos vocês devem conhecer essa música, enfim, mas eu pensei numa das frases da música para inspirar um pouco essa nossa conversa. Juntos somos fortes, não há nada para temer, sobre construir e sustentar coletivos na atenção psicossocial. E gostaria de iniciar apresentando um certo contexto a partir do qual a gente pode falar, então, da atenção psicossocial, da reforma psiquiátrica, que é fundamentalmente no final dos anos 80, que quando começam algumas experiências pontuais de serviços comunitários de saúde mental. Numa história mais recente, porque se a gente voltar lá para trás, a gente vai ver que desde a década de 60 a gente tem experiências pontuais de serviços comunitários de saúde mental, mas eram experiências que não evoluíram para se transformar numa política pública, né? Diferentemente dessas que eu vou me referir aqui especificamente, que depois partiram de pequenas experiências muito pontuais e acabaram se transformando, então, em inspiração e referência para a política pública. Importante, então, ressaltar em que cenário isso acontece, que é um cenário de transição democrática, né? A gente saía de um governo militar, com o primeiro governo civil não eleito diretamente, né, eleito indiretamente, que foi do Tancredo, que acabou falecendo e vindo aí, então, o Zé Sarney para ocupar o lugar dele. Mas é importante destacar aí, desse momento de transição, acho que dois eventos. Um é a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi realizada em 1986, com a ampla participação de trabalhadores de saúde, gestores, associações de usuários de saúde, prestadores de serviços, enfim, diferentes e diversos segmentos da sociedade que, de alguma maneira, tinham a ver com a questão da saúde, que se reuniram e aí elaboraram, então, um documento final extremamente importante, porque ele estabelece as diretrizes e os princípios do que viria a ser tanto a Carta, o capítulo da saúde da Carta Constitucional de 1988, quanto também do Sistema Único de Saúde, né? Então, acho que esse é um momento importante de um novo pacto social em que a Carta Constitucional estabelece diversos direitos e, mais do que isso, aponta para a necessidade das políticas públicas para a garantia e o acesso da população a esses direitos. Então, exatamente por volta dessa época, né, então, a 8ª Conferência Nacional de Saúde Mental de Saúde foi
em 1986, a promulgação da Carta Constitucional em 88, e aí em 87 a gente tem, então, o primeiro Centro de Atenção Psicossocial, professor Luiz da Rocha Cerqueira, que se apresenta aí nesse cenário não como hospital-dia, não como ambulatório, mas como uma experiência de cuidados àquelas pessoas que apresentavam um sofrimento psíquico intenso. É importantíssimo destacar que naquele ano de 1987 a gente teve, no meio do ano, a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental e, no final do ano, o segundo Congresso Nacional de Trabalhadores de Saúde Mental, que foi um encontro extremamente importante porque estabeleceu que, além de ser o movimento dos trabalhadores de saúde mental, ele começa a congregar, a partir daquele encontro, daquele congresso, usuários, familiares e diferentes outros setores da sociedade interessados neste tema, mais do que da saúde mental, nesta utopia que se apresenta naquele momento, que é por uma sociedade sem manicômios. E que se apresenta como uma ferramenta importante, que a partir daquele momento lutaríamos por uma sociedade sem manicômios, uma luta antimanicomial. E dentro daquele contexto, é importante ressaltar que a carta, ou o manifesto de Bauru, que foi, enfim, publicado no final do evento, aponta em um dos seus parágrafos uma série de pautas para as quais este movimento está se associando. Então, a certa altura, a carta diz, a luta antimanicomial também é luta contra a opressão nas fábricas, contra a opressão nos cárceres, contra a discriminação dos negros, homossexuais, mulheres, ou seja, ele se coloca uma pauta que é extremamente atual. Então, luta antimanicomial não é apenas contra o hospital psiquiátrico, mas é fundamentalmente luta contra os manicômios mentais, luta contra a discriminação, luta contra o preconceito, e acho que fundamentalmente luta contra a violência de Estado. Interessante que a Carta de 1987, se passaram 33 anos desde então, quase 33 anos, e ela se mostra absolutamente atual ainda. Na sequência, em 1989, a gente tem uma experiência extremamente importante, que é o Programa de Saúde Mental de Santos, que a partir do fechamento da Casa de Saúde Anchieta, era um grande hospital psiquiátrico, começa todo um projeto de reorganização da rede de assistência em saúde mental na cidade, com a constituição de serviços comunitários que funcionavam 24 horas por dia, 7 dias por semana, que eram os NAPs, os Núcleos de Atenção Psicossocial. Diferentemente dos CAPs, que funcionavam apenas durante o horário comercial, de segunda a sexta-feira, os NAPs, de fato, eram o que a gente pode chamar de serviços territoriais fortes, exatamente pela sua presença no território, funcionando as 24 horas por dia. Além disso, haviam cooperativas de trabalho, unidade de reabilitação, pronto-socorro psiquiátrico, lares abrigados, enfim, toda uma reorganização da rede que constava não apenas em um tipo de serviço, mas tentava abranger diferentes aspectos do cuidado em saúde mental. Muito dessa experiência de Santos, de reorganização desse serviço, está muito inspirada no trabalho do Basaglia, em especial aquele que realizou na cidade de Trieste. Então, ele é uma importante fonte de inspiração, não apenas para aquele projeto de Santos, mas, obviamente, para todos nós. E eu acho que eu gostaria de destacar dois conceitos do Basaglia que nos ajudam a pensar um pouco as questões que eu gostaria de apresentar para vocês. O primeiro é: a psiquiatria sempre colocou o homem entre parênteses e se preocupou com a doença. E aí, então, ele se propõe inverter essa relação, que é colocar a doença entre parênteses. Assim, o objetivo não é mais a doença, mas sim o sujeito, a pessoa, a complexidade da vida humana. Então, não há mais cura, mas há o que ele chama de invenção da saúde.
E o segundo conceito importante a ser colocado é que os principais atores desse processo, por Balazaglia, são exatamente os técnicos, né? São os trabalhadores que estão dentro das instituições, ativando toda uma rede de relações que estrutura as ações da instituição, dinamizam competências, poderes, interesses, etc. Ops, perdão, apertei um botão errado aqui. Então, a gente pode dizer que a equipe é o principal instrumento de produção e invenção dos cuidados nesse campo da saúde mental, da atenção psicossocial. A produção é uma produção que se dá na mobilização dos afetos para a produção de vínculos, para negociar interesses divergentes, na pactuação de projetos de cuidado, enfim, é uma produção que se dá nas relações que emergem do encontro da demanda daquele usuário, de seus familiares, do seu contexto, que apresentam um intenso sofrimento psíquico, com as equipes, com as pessoas que trabalham nos serviços, com a sua subjetividade e sua caixa de ferramentas. Nesse sentido, gostaria de destacar aí na foto duas equipes, do lado esquerdo, a equipe, alguns integrantes da equipe do CAPS, do Cerqueira, numa comemoração de 21 anos, aniversário de 21 anos do CAPS, do lado direito, a equipe de Santos, né, com a figura aqui do Antônio Lancetti, do Davi Capistrano, Arthur Chioro e do Roberto Ticanori. Importante pensar que, nesta linha colocada pelo Basaglia, que exatamente são essas pessoas que acolhem esse sofrimento e, a partir desse acolhimento, a partir desse lugar de escuta, ele pensa alternativas e pensa projetos de cuidado, né? Mas eu gostaria de destacar também que isso não é uma tarefa simples de fazer, pois é nesse mesmo cotidiano de acolhimento disso que vai se tensionando também um outro modo de cuidado, que é o modo hegemônico, o modo prevalente, né? Então, situações como um usuário em crise que não quer ir para o serviço, uma família que exige internação de seu membro, um morador de rua que incomoda os vizinhos, um usuário que fica em crise no meio da rua, enfim, são situações que não necessariamente receberão a mesma resposta. O que eu quero dizer com isso? Ainda no nosso cotidiano, no cotidiano dessas equipes, a gente enfrenta desafios que têm muito a ver com um conflito e uma tensão permanente entre um modelo hegemônico de cuidados que dá resposta simples a essas questões que eu estou colocando, e outro modelo que pensa o sujeito e a sua complexidade, e, portanto, não são respostas simples a dar a estas mesmas situações. Parafraseando um poeta, a gente poderia dizer que o cuidado, assim como a vida, é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida, né? E por que eu estou falando desse desencontro? Porque essa proposta de mudança de modelo assistencial, em que o olhar se dirige para a pessoa e não para a doença, ela vai um pouco na contramão do modelo no qual todos nós somos formados, que é um modelo de saúde centrado na prática médica, curativa, individual, especializada, com intensa utilização de tecnologias e psicofármacos, né? Esse modelo vai levando a um processo de fragmentação do processo de trabalho. Então, vai se separando planejamento de decisão, decisão de execução, execução de avaliação. Então, quem planeja não decide, quem decide não executa, quem executa não avalia. Isso tem como consequência uma redução do objeto de trabalho, né? O nosso objeto de trabalho, então, volta-se, como eu disse, para a doença e não para a vida complexa do sujeito. Essa mesma divisão do processo de trabalho, que a gente pode, enfim, reduzir para o ado, cada um no seu quadrado, né? Eu faço o meu, você faz o seu, enfim, a pouca comunicação entre as pessoas, etc., vai produzindo também uma alienação desse processo de trabalho, né? Essa charge é absolutamente interessante, né? Que demonstra como a alienação do processo de trabalho não é apenas na linha de produção das fábricas,
mas ela está muito presente também em diferentes processos de trabalho, inclusive no processo de trabalho da saúde. Se a gente pensar que nessa proposta de mudança do modelo assistencial, não apenas no campo da saúde mental, mas da saúde como um todo, que é pensar ações preventivas e de promoção de saúde, pensar a atenção integral, pensar o trabalho em equipe, práticas coletivas, não faz parte dessa racionalidade que está adequada mais por um outro tipo de lógica, né? E, nesse sentido, às vezes, pensar uma proposta de trabalho em equipe dentro desse modelo aparece como algo que se impõe como uma regra, né? Então, todo mundo agora tem que trabalhar em equipe. Mas o todo mundo tem que trabalhar em equipe, a partir de uma certa lógica que, na sua essência, fala de divisão social do trabalho, vai gerar, uma forma basicamente prescritiva, né? Pois ela não vai reconhecer os processos cotidianos de trabalho, como campos de tensão e de interesses conflitantes, não vai considerar que os profissionais que atuam nesse campo são formados não para conversar, mas basicamente para fazer encaminhamentos, etc. Nesse sentido, o que a gente mais ouve é que esse tipo de proposta de trabalho, nesse modelo hegemônico, é a tal da equipe multiprofissional, multidisciplinar. E aí eu gostaria de colocar uma reflexão, assim, pensar multiprofissionalidade de uma equipe que se organiza a partir do modelo hegemônico é pensar um somatório de diferentes campos de conhecimento ou de saber que estabelecem entre si pouco ou nenhum diálogo, apresentam pouca ou nenhuma cooperação e mantêm-se em seus limites e fronteiras olhando para o objeto, para o sujeito doente ou para a doença, a partir de suas perspectivas, né? No nosso campo, será para a perspectiva da doença mental. Diferentemente, se a gente for pensar o trabalho na proposta da atenção psicossocial, a gente começa a perceber que não há possibilidade da gente olhar para esse objeto complexo que é a vida do sujeito, com todas as suas tramas, seus afetos, suas relações, etc., a partir do olhar de uma única disciplina. Nesse sentido, emerge como quase uma exigência dessa perspectiva, não apenas teórico-conceitual, mas principalmente dessa perspectiva das práticas, a necessidade da gente ultrapassar esse conceito da multiprofissionalidade e pensar, pelo menos a partir da interdisciplinariedade, que é mais do que o somatório de diferentes campos. Então, são diferentes saberes que estabelecem entre si intensos diálogos e cooperações, embora, eventualmente, ainda mantendo certos limites e fronteiras, mas, fundamentalmente, que buscam compreender e olhar a partir de outras perspectivas que não apenas a sua. Acho que o passo mais importante a seguir seria o da transprofissionalidade, da transdisciplinariedade. A transdisciplinariedade, ela se propõe a inventar um campo teórico conceitual a partir exatamente desse intenso diálogo entre as diferentes disciplinas e conhecimentos que, no nosso campo, vão tratar do humano. Produz um certo borramento entre os limites e as fronteiras das disciplinas, e é desse borramento que vai se constituindo um novo campo de possibilidades para pensar e para fazer. Eu acho que apenas essa atitude solidária, despojada de diálogo, de muito diálogo, que a gente pode começar a contemplar essa complexidade desse drama do existir que se apresenta cotidianamente nos nossos serviços. E isso vai se refletir na maneira como o processo de trabalho vai sendo organizado e construído a partir dessa perspectiva, necessariamente horizontal, necessariamente tendo encontros permanentes, e não apenas uma vez por semana, uma vez por mês, levando em consideração outros aspectos, que não apenas o aspecto biomédico, mas território, realidade sociopolítica, econômica, cultural, de onde se está, responsabilização, acolhimento. E tudo isso vai resultar, fundamentalmente, num serviço que é uma criação coletiva.
essa acho que é um pouco a diferença de nós pensarmos isso a partir de algo que se dá num campo burocrático, né? Quer dizer, o serviço ele deixa de ser um local de trabalho e passa a ser uma obra coletiva. Acho que isso é talvez o mais interessante a pensar. Caminhando agora um pouco para o final dessa minha apresentação, eu gostaria de fazer algumas, então, a partir disso que apresentei para vocês, de como o processo de trabalho se organiza e de como isso tem muito a ver como as equipes vão se posicionando frente àquilo que se demanda delas, que é o usuário, as famílias, né? E de como a gente vai ressignificando a nossa prática certos conceitos. Então, dessa minha experiência no CAPS do Cerqueira, acho que eu posso afirmar que a gente foi produzindo um outro modo de fazer, outro modo de cuidar. Inventamos e ressignificamos certas palavras como acolhimento, clínica ampliada, projeto terapêutico singular, sofrimento psíquico, ambiência, trabalho, rede, cuidados. A gente, todos nós já tínhamos vivido experiências em outros lugares e nos encontramos naquele espaço, naquele momento histórico, com esse espírito de uma experimentação inventiva e que não se enquadrava em nenhum modelo, como eu já disse anteriormente, não era um ambulatório de saúde mental, muito longe disso, não era também um hospital-dia, né, era algo que a gente tentava construir fundamentalmente a partir de práticas que nasciam exatamente desse encontro com o usuário. Mas é importante de pensar que éramos um coletivo que habitava um casarão próximo à Avenida Paulista. Era uma experimentação singular, única, feita e escrita por muitas mãos, mas também inspirada em Nise da Silveira, Casa das Palmeiras, Laborde, João Horry, Trieste, Basaglia, Rotelli, enfim, inspirado em tantas outras experiências que cada um de nós, naquele momento, trazia para aquele coletivo. Mas também, fundamentalmente, essas histórias, essas inspirações que se concretizavam, então, nesse encontro com Raimundos, com as Conceições, com o seu Geraldo, enfim, com tantas outras pessoas que a gente foi constituindo um coletivo que não era apenas um coletivo de trabalhadores, mas era um coletivo de trabalhadores, familiares, usuários. Um coletivo que se conectava com outras experimentações, com NAPs de Santos, com Sersans de Belo Horizonte. E, fundamentalmente, íamos percebendo e descobrindo que o nosso fazer não era um fazer isolado e solitário. Era a expressão política de um outro coletivo maior ainda que estava se agenciando intensamente e ia se espalhando. Então, algo, usando a analogia do vírus, né, era como se aquela experimentação fosse contaminando outros serviços e outras pessoas e outras equipes. Eu acho que a gente descobria naquele momento que juntos somos fortes e não havia nada a temer. E que são os coletivos que criam e sustentam esse trabalho singular e cotidiano. Eu acho que aí está um grande desafio que se apresenta hoje para nós, que é retomar essa prática nos serviços comunitários de saúde mental, como essa prática singular que se faz no encontro de pessoas, trabalhadores, usuários, familiares. Quando a gente fala de uma equipe, a gente não fala só da equipe dos trabalhadores, mas fala fundamentalmente desse coletivo que faz o serviço acontecer, que faz a reforma psiquiátrica acontecer, que faz a atenção psicossocial acontecer, que faz a luta antimanicomial acontecer. Não há esses conceitos, eles devem estar encarnados nesse fazer. Há que sempre estar atento e forte para que, nas finas teias do cotidiano, não sejamos capturados pela lógica do conformismo, da repetição do mesmo, pois esse é um processo que se constrói em um contínuo movimento de fazimento, desfazimento, construção, desconstrução, construir categorias, inventar outras possibilidades semânticas e teóricas para sustentar os nossos fazeres, desfazer e borrar limites disciplinares e pensar
outros modos de fazer produção de cuidado. Como eu disse, trata-se aqui de um agenciamento de afetos para produzir vínculos, negociações de interesses divergentes, pactuação para um projeto de cuidado que se faz nas relações que emergem no encontro entre a demanda do sujeito e a equipe. Entre o sujeito que sofre e a equipe com as suas subjetividades e suas caixas de ferramenta. Nossa arte é uma arte que deixa passar a potência da vida. É uma arte que se faz nas ruas, no cotidiano, em coletivos. É necessário manter as janelas e portas abertas, experimentar e correr riscos. Esse slide, para terminar, ele é é algo que aparece nas manifestações pelas diretas já e anunciava, naquele momento histórico, que amanhã terá um outro dia. Isso foi em 1984. E acho que, para encerrar, eu gostaria de dizer que amanhã sempre será um outro dia. Eu acho que é hora da gente olhar para aqueles que trabalham em serviços de saúde mental, olhar para essa potência desse coletivo. Acreditar que a gente não está solitário, juntos somos muito mais fortes. Somos muito mais fortes para fazer um outro amanhã, para fazer um amanhã que seja um dia melhor para nós e para quem vem por aí. É isso. Muito obrigado pela atenção e desejo a todos um amanhã muito melhor do que esses tempos de pandemia e de namoro com o fascismo que a gente atualmente vive. Novamente, muito obrigado.